Bom, acho que já está gravando. Tá gravando já, professor. Está gravando, né? Bom, isso aqui, essa Tá. tecnologia aqui é nova para mim também. Eu só uso o Microsoft Teams e o Meet. Primeira vez que eu estou usando o Zoom. O senhor vai disponibilizar essa gravação pra gente depois? Pô, vou sim. Ela vai ficar disponível lá na webconferência, tá? Ok. Lá na webconferência no site no nosso ambiente virtual lá no Live, tá? Bom, gente, vamos iniciar aqui a aula, né? Até porque essa nossa aula ela tem um período, né, de validade de 40 minutos e ela está dividida em dois momentos, né, de 40 minutos. Então, gente, boa noite a todos e todas, né? Infelizmente, esse não era o cenário que eu estava esperando, né? Nem vocês também. A ideia era que a gente pudesse, agora em agosto, estar retomando as aulas, né, no formato presencial, mas infelizmente a situação, né, do momento, essa pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo, ela tá a curva, né, de contaminação, ela tá alta aqui no estado do Tocantins. E aí particularmente, tá, gente, é uma opinião minha, do professor Fabrício, não sou especialista da área, mas o que eu observo, né? O Brasil, naturalmente, por ser um país muito grande, né? Na verdade, a gente tem aí um país com dimensões continentais, né? Na verdade, nós temos 5 regiões e cada região do Brasil tem uma vegetação, tem um clima, né, característico. Alguns locais do país agora é inverno, em outros é verão, né? Então isso de certa forma também dificulta, né, uma análise e um prognóstico assim mais concreto em relação ao vírus, né? A gente sabe aí as últimas pesquisas, e aí eu estou falando de pesquisa, tá, gente? Não é achismo de político A ou B, tá? Mas as últimas pesquisas científicas aí, elas têm demonstrado que o vírus ele tem uma resistência menor e ele perde um pouco do seu poder de propagação em locais de temperaturas maiores, né? Então, é uma maluquice, porque aí a gente tá aqui, ó, Tocantins, Brasília, Goiás, o Centro-Oeste e o Norte, né? São estados que agora estão começando o inverno no papel e na prática estão agora começando a ter os seus altos índices de temperatura, né? E outros estados da região centro-oeste, sul e sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, esses países eles agora estão entrando no período frio, né? Agora de julho, né? Já entrou aí o final do mês, o mês de julho, agosto, setembro e outubro, né? Nesses países, nesses estados, são o período mais frio. E lá na região Nordeste, você já tem uma variação, né, entre sol e chuva nesse período. Então, naturalmente, por ser um país de proporções continentais, né, esse vírus ele também criou comportamento micro-regional, né? Você tem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, aqueles estados que tiveram o seu pico de contaminação aí no mês de abril, maio e junho, né? Você vê agora que esses estados a curva está caindo e outros está se estabilizando e em outros estados essa curva está crescendo, que é o caso do Tocantins, né? Então, na verdade, eu acho que esse mês de agosto e setembro, né, serão aí, os próximos 60 dias aí serão bastante impactantes no que diz respeito à contaminação do coronavírus aqui no estado de Tocantins. Então, devido a essa manifestação virológica e o comportamento dessa curva, né, tá nesse formato aqui no estado, infelizmente, o mês de agosto, as nossas aulas elas vão continuar, né, nesse formato remoto. Eu acredito que no final de agosto
os poderes públicos vão fazer uma nova avaliação em relação à pandemia, à contaminação, mas a experiência aí está nos mostrando que 30 dias é pouco, né? Então, acredito que agosto e setembro sejam meses aí difíceis, onde o estado de Tocantins e a cidade de Palmas vai ter que fortalecer um pouco mais ainda as ações de isolamento social, para que a gente tenha uma perspectiva aí de voltar em outubro, né, no começo de outubro ou começo de novembro, as aulas no formato presencial ou, né, dependendo das condições aí do comportamento do vírus, só no início do ano que vem, né, já que a previsão aí é que mais ou menos em junho, julho do outro ano é que a gente vai ter aí, de 2021, né, que a gente vai ter uma vacina, né, para essa questão. Então, infelizmente, essa pandemia, né, ela faz parte da nossa realidade hoje, não tem como a gente fugir disso. E o que nós precisamos, e é fundamental, é que a gente se reinvente, né, pensando no nosso futuro profissional e na vida pessoal de vocês, né? Eu, como eu falei lá no vídeo, testei positivo para a Covid-19, né? No sábado, hoje tem 9 dias que eu estou com Covid. No sábado, eu comecei a sentir os sintomas, no sábado pela manhã, muita febre e dor de cabeça, e assim eu fiquei de sábado até quarta-feira. Na quinta-feira à noite, precisei ser internado, né? Então, passei a noite de quinta no hospital, a sexta, no sábado, meio-dia, graças a Deus eu tive alta. E domingo e hoje, graças a Deus, sem febre, sem dor de cabeça, né? 10 dias aí de sintomas, né, de Covid-19, acredito que já esteja aí do meio para o final aí da doença, né? Estou bastante otimista, acho que o pior já passou, né? Vou vencer aí essa situação. E, infelizmente, esse problema da pandemia está fazendo com que a gente tenha que se reorganizar, né? Se reestruturar e repensar a nossa vida de uma maneira geral. E isso aí eu acho que cada um está fazendo o seu exercício, né, individual, mas em relação aos termos acadêmicos, é fundamental, né? É fundamental que vocês continuem os estudos de vocês. E outra coisa que é bastante salutar, e é importante deixar bem claro já no primeiro dia de aula, o nosso ensino, gente, ele não está sendo no formato EAD, tá? Não é ensino à distância. O nosso ensino está no formato remoto. Qual é a diferença do ensino à distância para o ensino remoto? O ensino à distância, você tem, né, geralmente, uma aula durante o mês lá no polo, né? E todas as tarefas, as aulas, os conteúdos, as provas, elas são feitas de maneira online, né? São feitas de maneira online, aonde o aluno ele não tem uma interação e uma relação direta com o professor que dá a disciplina, tá? É diferente do ensino remoto. O que é o ensino remoto, gente? O ensino remoto, ele é chamado também de ensino híbrido, né? É um ensino, digamos assim, semi-presencial, né? A gente vai ter aula todos os dias nós vamos ter aula na parte da noite, né? E, além das aulas, a gente vai ter o fórum e as atividades, né, online, além da prova, que também vai ser feita online, mas com dia, hora marcada. Eu vou explicar sobre tudo isso daí agora nessa primeira aula, mas é importante que vocês tenham isso bem claro na cabeça de vocês, tá? Nosso ensino está remoto, ele não está EAD. Eu, Fabrício, professor Fabrício, tá? Não é o ITOP que está falando, nem nenhuma autoridade de saúde. Mas eu, Fabrício, eu acredito que as aulas presenciais elas só vão poder ser retomadas lá para o mês de outubro, começo de outubro ou setembro. Pode ser que ela possa voltar em setembro também, claro, com todas as medidas sanitárias tomadas, né, para evitar qualquer tipo de problema.
Mas, independente do meu achismo, né, a gente precisa continuar, vocês precisam continuar com os estudos. Eu sempre tenho dito para os meus alunos, para os meus amigos também, pessoas que me procuram pedindo conselho. E aí, Fabrício, o que eu faço agora? Esse formato EAD, à distância, eu não me adapto a ele. Queria parar de estudar um pouco para esperar acabar essa pandemia. Então, gente, o que eu aconselho a vocês? Eu sei que é uma modalidade mais complexa, dá mais trabalho, né, para vocês estudarem. Para a gente que também está ministrando a disciplina, também é mais trabalhoso, porque a gente precisa montar material, né? Precisa haver uma interação maior entre professor e aluno, mesmo nesse formato online, né? É importante que ocorra essa interação. E, na verdade, o ensino remoto ele depende muito mais da disciplina de vocês, né, enquanto acadêmicos, o interesse de vocês em estar adquirindo, absorvendo o conteúdo e pegando as ferramentas que são disponibilizadas pelo professor, para vocês poderem estar atuando na atividade profissional de vocês. E quando eu digo isso, que depende mais de vocês, é porque esse ensino remoto, né, você tem que ter uma maturidade, uma consciência maior da onde você quer ir e aonde você quer chegar, né? Por que eu estou falando isso? Porque vocês podem simplesmente, né? Vocês podem simplesmente ligar o áudio aí, deixar o pau quebrar, enfim, baixar as apostilas ou não, se aprofundar nos conteúdos ou não, né? Isso tudo é uma opção de vocês, mas obviamente vocês estão pagando, né, pelo ensino e com certeza eu acho que não adianta vocês se auto-enganarem, né? Eu acho que o objetivo, o propósito de vocês é outro, né? Todo mundo aqui quer ser engenheiro civil, quer estar bem colocado no mercado do futuro, e não há uma forma melhor de vocês estarem colocados aí no mercado no futuro que não seja através de adquirir conhecimentos, né? A absorção dos conhecimentos ela é muito importante. Então, antes de falar da matéria, eu vou falar do formato da disciplina, né, e do semestre letivo, que eu acho que é importante aí que todo mundo tenha esse entendimento e essas informações. Então, vamos lá. Primeira coisa, como eu disse, o ensino não vai ser EAD, o ensino é remoto. Nós teremos todo dia aula, né? Todo dia nós teremos 2 encontros aqui pelo Zoom, das 19 às 19h40 e das 20 às 20h40, tá? Das 19h40 às 20, vocês terão um intervalo, né, de 20 minutos para tomar café, ir no banheiro, conversar aí com o pessoal da casa, pedir silêncio, né? Manter o canto aí que cada um está separado para poder dar continuidade às atividades. E a partir das 20h40, gente, até as 22h, né, eu vou estar abrindo o fórum lá no ambiente virtual. Tá? O que vai ter nesse fórum? Vai ter um estudo de caso, né, uma aplicação prática sobre o que eu discuti, o que a gente vai estar discutindo na aula, e todo mundo, sem exceção, vai ter que entrar lá no fórum e fazer ou um comentário sobre a aula, ou tirar uma dúvida, fazer um questionamento, tirar uma dúvida, ou responder, né, me ajudar a responder essa atividade prática lá no fórum. O que vai significar essa participação no fórum? A presença de vocês. Professor, então eu posso não assistir às aulas aqui, e aí quando der 21h41 eu entro lá no fórum, comento que a aula foi legal, que o senhor está bonito, que o conteúdo está bom ou o conteúdo está ruim, isso vale como presença? Exatamente, isso vale como presença. Então, não adianta você assistir as 2 aulas e não participar do fórum, né? E, ao mesmo tempo, não vai adiantar você participar do fórum, ir lá participar do fórum, e não
assistir às aulas, não obter conhecimento, né? Como eu falei para vocês, o ensino remoto ele exige uma disciplina maior de vocês e uma consciência, né, em relação ao papel que vocês precisam desempenhar, né? Porque, como eu estou dizendo, o conhecimento ele enriquece vocês e a engenharia de segurança é uma ferramenta muito importante e que é muito utilizada na atividade profissional de vocês, né? E muita gente pensa assim, que precisa saber de engenharia de segurança, só o engenheiro de segurança. E vocês vão ver no decorrer dessa disciplina que, na prática, não é assim que funcionam as coisas, porque, na verdade, tem algumas obras, né, principalmente as primeiras que vocês vão se deparar aí, que o setor de segurança também vai ser uma responsabilidade de você, engenheiro, que vai fazer a gestão da obra. Mas eu não quero falar de engenharia de segurança ainda. Vamos finalizar essa parte aqui de como vai funcionar a disciplina. Então, recapitulando, nós vamos ter aula todos os dias, das 19 às 19h40 e das 20 às 20h40. Todo dia, às 20h40, ou no intervalo de uma aula para outra, eu vou estar postando as atividades lá no fórum, tá? Então, todo mundo tem que participar do fórum. Para quê? Para validar a sua presença, tá? A participação, o comentário de vocês no fórum é que vai representar a presença do dia, tá? Além disso, lá no link das apostilas, eu vou deixar uma apostila para vocês e vou deixar também 4, digamos assim, aulões, como foi lá na disciplina de tecnologia de concreto, né? Então, pessoal, está todo mundo conseguindo me entender, me acompanhar? É que estou recebendo aqui uma mensagem agora do Marco. Professor, não é só para mim. Não é só para mim, mas está travando bastante você. Ainda disse que você ainda não está com a internet boa. Vocês estão conseguindo aí vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Abre o microfone aí. Tá travando um 3, pouquinho, 4, mas dá para acompanhar. Oi? Ó, o Gabriel... Tá travando um pouquinho, mas dá para acompanhar. Quem estiver travando, gente, não tem problema porque vai ficar gravado, né? Mas o importante é a gente ir acompanhando aí, tá? Então, gente, voltando aqui, como eu estava dizendo, então, o fórum vai ser a presença de vocês. Eu vou estar disponibilizando lá no link apostilas os 4 roteiros de aula que nós vamos trabalhar, né? Além disso, vocês têm a biblioteca virtual, que eu também vou passar uma relação de livros que nós temos lá na biblioteca, e que é importante vocês fazerem uso desse material. E nós teremos 2 provas, né, que serão feitas também com dia e horas agendadas, né? Nós vamos ter 2 provas e vamos ter aquelas 4 atividades semipresenciais, né, que vão somar 3 pontos. Então, vocês vão ter 3 pontos das 4 atividades semipresenciais, né, cada uma valendo 0,75, 7 pontos da prova e todo mundo tem que ter, no mínimo, 75% de presença. O que significa 75% de presença? Né? Dos 21 encontros que nós vamos ter, 22, né? 22 vezes 75 dividido por 100. Né? Então, você tem 22 menos 17. Você tem direito a faltar 5 aulas, né? Vocês podem estar faltando 5 encontros. Esse é o limite. Quem tiver mais de 5 faltas, infelizmente, vai reprovar. E falta vai reprovar, tá, gente? Nós temos que fazer o monitoramento, apresentar o relatório para o MEC. Então, não adianta. Professor, eu não consegui assistir a aula, nem comentar lá no... Eu não vou ter como validar a presença de vocês. Então, é importante que todo mundo participe, né? Observe essa questão do fórum e, principalmente,
não deixe de participar das aulas, tá? Quem tiver com o microfone aberto, gente, desliga o microfone, porque vai dando microfonia e vai atrapalhando os outros colegas. Deixa eu ver aqui, ó. Quem que tá com o microfone aberto? O Cícero. Quem mais? O Sebastião, o Ellison. São esses aí. Tá? Desliga o microfone que vocês... A faculdade mais acessível. Vai reproduzindo aqui. Tá bom? Então, gente, vamos lá. Vamos falar aqui do nosso... Então, tá todo mundo vendo o calendário acadêmico aí na tela inicial? Beleza. Então, gente, olha só. Nosso semestre está começando hoje, né? Com a disciplina de Engenharia de Segurança. Tá aqui, ó, 3 de agosto, né? E ele termina no dia 27 de agosto. Então, nossa disciplina está começando hoje, na segunda-feira, e ela se encerra no dia 27 de agosto, né? Na quinta-feira. Então, como eu falei para vocês, esse é o nosso calendário acadêmico, né? Essa é a data inicial dos nossos 5 módulos. Então, nós vamos ter aí um módulo em agosto, né? Um começando no fim de agosto, terminando no fim de setembro. O terceiro começando no fim de setembro, terminando no fim de outubro. O quarto módulo começando em outubro, terminando em novembro. E o quinto começando em novembro, terminando em dezembro, né? A nossa ideia aí, eu torço muito para que a gente, que nós estejamos aí já a partir do segundo módulo, né, em setembro, já de forma presencial, ou no máximo aí a partir do terceiro módulo, né? Isso aí não, infelizmente não vai ser, não seremos nós, né, que vamos definir isso daí. O importante é a gente fazer a nossa parte e se aprofundar aí nos estudos, porque, como eu tenho dito a vocês, né, quando essa pandemia acabar, não existe uma outra forma, um outro mecanismo de retomar o crescimento econômico, de aquecer a economia. Nós temos basicamente 4 setores aí que vão ditar aí o nosso retorno da economia, né? Quais são esses? Opa, aqui. Então, nós temos basicamente aí 4 setores que vão ditar aí o fortalecimento e o reaquecimento da economia. Quais são esses setores? Primeiro, o comércio e o varejo, né, que já está voltando aos poucos. A agropecuária, a indústria, de uma maneira geral, né, a indústria do petróleo, do álcool, a moveleira, a naval e a construção civil, tá? Então, esses são os 4 grandes vetores aí de desenvolvimento econômico, né? Então, não vai ter como o Brasil querer retomar o seu PIB, voltar à geração de emprego, sem investir fortemente nesses 4 setores. E aí, o que acontece? Quem está fazendo esse esforço, não parou de estudar agora, vai sair na frente lá na frente, né? Vai sair na frente. Isso é natural, né? Por quê? Porque ninguém vai... Peraí, gente, ó, vamos parar aqui, vamos deixar as melhores vagas para o pessoal que trancou o curso durante a pandemia e está decidindo voltar a estudar agora, né? A gente sabe que o mercado e a realidade profissional não funciona assim, né? Então, façam um esforço para dar continuidade ao estudo. A gente com o microfone aberto aí, tá dando microfonia aí, tá? Deixa o áudio aí. Tá atrapalhando. Tá? Então, gente, passado aqui essa parte do calendário acadêmico, vamos aqui para o plano de estudo, tá? Então, como é que vai funcionar aí a nossa disciplina
disciplina de engenharia de segurança, né? Então, nós estamos começando a disciplina hoje, né? Com a apresentação aqui do plano da disciplina e vamos falar um pouco sobre a disciplina da engenharia. Na terça-feira, a gente vai começar a conversar sobre acidentes do trabalho, né? E os conceitos de acidente de trabalho. Depois a gente começa a entrar nas normas regulamentadoras, né? Que são a base aí do estudo da engenharia de segurança, né? Que vão entender o que são normas regulamentadoras, como elas devem ser aplicadas e onde, né? E aonde elas devem ser aplicadas. E aí, na sexta-feira, no dia 14 de agosto, a gente vai fazer a nossa primeira prova, né? Lembrando a todos que a prova, ela será online, né? E ela vai ocorrer na data, né? E no horário normal da nossa aula. Então, a prova é online, cada um vai ter a sua prova dentro do ambiente virtual, né? E vai ter de 7 das 19 até as 22 para proceder com a resolução da mesma, né? E aí fazemos essa prova na sexta, dia 14. Dia 17, a gente vai tratar da parte de higiene do trabalho. Depois, a parte de riscos ambientais, né, na terça. Depois a gente entra com os projetos de proteção coletiva. Depois, novamente, voltamos a tratar das normas regulamentadoras. E no dia 27 de agosto, né, que é uma quinta-feira, a gente vai fazer a segunda prova da matéria, que também vai ser online, com essa data e horário já estabelecido, né? A prova vai começar às 19 horas e vai finalizar às 22 horas do mesmo dia. E aí eu espero que todo mundo seja aprovado, né? Mas para os que insistirem ainda em não aprovar com as duas provas, nós teremos o exame final no dia 4 de setembro. Tá? Certo. Então, gente, então já falei sobre o formato da aula, já falei sobre a questão da plano de disciplina e as regras de como vai funcionar a disciplina, né? Então, no decorrer, acredito que amanhã, até o final dessa semana, a gente já vai estar com todo o conteúdo, né? As apostilas, as tarefas, todas já postadas dentro do nosso ambiente virtual, né? Eu não sei, gente, como eu falei para vocês, eu também essa tecnologia é nova para mim. Eu tenho a informação de que com 40 minutos, né, essa aula ela sai, né? Agora, eu não estou vendo aqui o tempo de duração dela aqui. Não sei se está em algum lugar, mas enfim, a gente vai controlando aqui o tempo e quando fechar aqui às 9 horas, 40 minutos, eu termino isso aí. É automático aqui mesmo. O Denise está dizendo que é automático, né? Deve estar de 1 hora o Zoom cai. Na verdade, são 40 minutos, Denise. Mas vamos lá. Então, gente, repassem aos colegas, tá? Que não pegaram aí o início dessas instruções. A aula ela vai ficar gravada também vai ficar gravada lá no ambiente da webconferência. Só vou tirar uma dúvida hoje se é automático, né? Terminando aqui, ela já fica automática e disponibilizada para vocês, tá? Então, gente, vamos começar a nossa aula, né? A nossa aula aí.
a nossa disciplina, que é a disciplina de... Oi? Açaí. O que, moço? A água de coco é depois do açaí. Ah, não sei, né? Algum microfone aberto aí, gente. Vamos botar uma multa aí, hein? Quem ficar com o microfone aberto vai pagar uma cerveja para nós. Vai anotando aí alguém. Anotando aí alguém, tá? Então, gente, como eu falei para vocês, né? Nós vamos começar agora a falar sobre engenharia de segurança, né? Essa disciplina, beleza, o Evione está falando aqui que eu posso estar desativando os microfones, né? Mas aí vocês se organizem, se policiem aí para estar fazendo isso, tá? Então, gente, como eu disse para vocês, né? Nós vamos começar a disciplina de engenharia de segurança, né? Essa disciplina, ela é de extrema importância, né? Esse conteúdo tem muita relevância para a atividade profissional de vocês. O último comentário sobre aulas e o semestre, tá, gente, que eu esqueci de fazer também, em relação às disciplinas, tá? Eu selecionei 5 disciplinas. Essas disciplinas, elas são de eixo comum, ou seja, essas disciplinas elas foram preparadas e estão organizadas para que todos os alunos, independente do período, né, possa estar cursando essas disciplinas. Então, o pessoal que está aqui no segundo período, no terceiro, no quarto ou no sétimo, não se preocupem, tá? Essa disciplina é uma disciplina comum, de eixo comum, ou seja, você não precisa de nenhum pré-requisito, ter o entendimento de nada da parte de engenharia para estar fazendo ela. E o desempenho de vocês e o aprendizado de vocês é o que é o mais importante, né? E essa disciplina, ela é uma disciplina do eixo já profissional, né? Ou seja, toda a teoria, tudo que nós vamos estar estudando, que eu vou apresentar para vocês aqui nesse curso, ela é de grande valia e tem uso e aplicação na prática aí do dia a dia profissional de vocês, tá? Então, vamos começar, de fato, a nossa disciplina, né, de engenharia de segurança, que vai trazer aí diversos aspectos aí para vocês em relação a essa parte que é tão importante, né? A gente vê, na verdade, nós, né, que estamos estudando engenharia agora, e até mesmo antes de estudar, a gente observa que o que mais, por exemplo, vamos lá, o pessoal fala nas grandes obras, né? Os grandes palácios aí que foram concebidos lá em Brasília, a usina hidrelétrica do Itaipu, né, que foi a maior concretagem aí da América Latina. Então, o pessoal tem falado muito sobre essa questão de obra, né, grandes obras, mas vocês já observaram que o que fica mais marcado numa construção, independente do tipo, né, o que mais fica marcado numa construção é justamente quando na mesma ocorre algum tipo de acidente, né? Então, a gente vê direto aí no jornal prédio de tantos andares que desaba, né? Determinado acidente numa obra, num túnel subterrâneo, deixa várias pessoas desabrigadas, né? Acidente com morte, choque elétrico. Então, toda e qualquer obra, gente, quando ocorre um acidente, né, ou qualquer coisa do tipo, ela automaticamente já são levantadas polêmicas ou ela tem uma má impressão, né? Então, é natural que toda e qualquer obra você lute, né, e busque evitar o acidente. E a engenharia de segurança, ela tem justamente esse papel preponderante aí, né? Qual que é o papel da engenharia de segurança? É garantir que
uma obra ocorra com segurança. Garantir que, no final, essa obra ela gere lucro, né? Não prejuízo. E a produtividade, gente, ela está ligada diretamente com a segurança dos trabalhadores. É impossível, né? Na verdade, é inconcebível a gente pensar numa construção civil produtiva, de resultado rápido, aonde os colaboradores, os trabalhadores, eles não estejam se sentindo bem, né? Você só consegue produzir com saúde. E a segurança do trabalho, a engenharia de segurança do trabalho, ela tem justamente essa função. Garantir o quê? Que todas as atividades, né, todo o trabalho executado seja feito com segurança para garantir a saúde, a qualidade e a produtividade daqueles que estão envolvidos no trabalho. Então, a engenharia de segurança do trabalho ela é uma ciência exata, né, que trabalha com métodos de prevenção, né, para garantir o quê? Para garantir o menor número de acidentes, ou seja, garantir uma construção com segurança, tá? Então, a engenharia de segurança do trabalho é uma ciência exata e ela trabalha com um conceito prevencionista, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão anotar aí no caderninho de vocês, aí, inaugurar o caderno, né? Quem comprou para esse semestre. Quem não comprou, já usa o bloco de notas aí do celular, ou então já pega uma folha aí, né? Vai anotando aí nos seus rascunhos aí para poder estudar aí mais à frente. Então, esse é o primeiro ponto aí, né, crucial da disciplina de Engenharia de Segurança do Trabalho. Porque essa disciplina, né, é uma ciência exata que trabalha com o conceito preservacionista. O que significa isso? Aquele ditado famoso que a gente ouve aí direto, né? Que é melhor prevenir do que remediar, né? Então, a engenharia de segurança do trabalho ela trabalha com a prevenção, ou seja, é uma ciência que utiliza de conceitos de preservação para reduzir, né, ou anular a possibilidade de ocorrência de acidentes na obra. Então, vamos lá. Dentro da ciência da engenharia de segurança do trabalho, nós temos diversos pontos, vários aspectos que necessitam ser destacados, né? Tem muito conteúdo, tem muita coisa Aí tá ruim. e obviamente, a gente não tem condição de discutir todas, né, no mês. Na verdade, nós precisaríamos aí de 2 anos para discutir a engenharia de segurança como um todo. E é justamente por isso, né, que a engenharia de segurança ela é uma atribuição, né? O profissional ele faz a graduação em engenharia, Então, pessoal, já está dando os 40 minutos aí da aula, né? 19h40. Então, provavelmente vai cortar. Na hora de cortar a aula, a gente é um intervalo, né, de 20 minutos para a gente retomar às 20 horas. Então, como eu estava dizendo, a disciplina vocês vão ter uma disciplina na graduação, mas existem profissionais que trabalham especificamente com a segurança do trabalho dentro da obra. Isso, obviamente, vai depender do tamanho da obra, né, e da quantidade de profissionais envolvidos na atividade. É uma coisa que a gente vai estudar também mais à frente. Mas a segurança do trabalho é uma parte crucial da obra, né? Porque uma obra que tem um lucro alto, se ela tiver um acidente ou 2 com óbito, né, no decorrer da sua execução, pode ser que todo o lucro da obra fique para indenização, para pagamento de indenização para os familiares, né, dentre outras situações. Então, a engenharia de segurança ela tem uma função primordial dentro da construção civil. Vocês que são engenheiros, né, e como eu sempre digo, desde o início do curso, o engenheiro moderno, né, o engenheiro de hoje em dia, o mercado está pedindo um engenheiro gestor. E para você ser engenheiro gestor, você precisa ter um entendimento de tudo, né,
e todas as formas que você tem de estar atuando dentro da construção civil. Então, só assim é que vocês vão ter a condição de fato, utilizar a ferramenta de segurança dentro da construção civil. Tá? Então, gente, eu vou finalizar por aqui para não atrapalhar o raciocínio, né? Vou finalizar a primeira parte da aula aqui e aí a gente fica com esse intervalinho aí de 18 minutos e às 20 horas eu retomo com a continuidade do conteúdo, tá? Em